E aí, pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um gráfico de meta em movimento. Esse gráfico de meta ele é muito utilizado e ajuda aí quanto à comunicação visual, né? Ver se está dentro da meta, quanto que falta para atingir. Então, por exemplo, você vai produzindo ao longo do mês e aí as informações são preenchidas automaticamente e o gráfico vai oscilando dentro de cada mês para saber se está próximo, se vai atingir ou não. E, e aí vamos começar aqui na execução desse gráfico, pessoal. Como é que ficaria? Vamos determinar aqui uma meta. Como não temos o histórico do mês passado, então vamos simular aqui uma meta de janeiro. A meta seria 1.500, né? E as demais, vamos executar aqui uma função média, esse por esse. Vamos fechar. Então, a meta de fevereiro é 1.400, assim por diante, ok? Essa é a meta dentro dos meses. Vamos ver se o realizado, se ele atingiu e não. Então, é a meta versus o realizado. Então, lembrando que é um gráfico em movimento e, e aí, ao longo dos dias, vamos ter uma noção aí do que precisa ser feito para que possamos alcançar a meta. E não simplesmente fazer um gráfico, um KPI no final do mês para saber como é que foi, não. Um gráfico em movimento é para isso. Você vai entrando nos dias e nós precisamos atingir a meta, né? É o que nos justifica dentro de uma organização. Então, eu preciso saber lá no dia 15 como é que está as minhas obrigações, as minhas tarefas, os meus afazeres. Então, esse indicador vai te ajudar aí no dia a dia. Então, como é que ficaria? Já definimos aqui uma meta. É um gráfico bem legal, pessoal. Vocês vão gostar dele. Além de gostar, ele é útil, né? Então, bora começar. Eu gosto de fazer os KPIs manualmente. Eu não gosto de inserir a tabela e criar o gráfico do jeito que o Excel me apresentar. Então, eu gosto de fazer ele manual no inserir coluna, gráfico de coluna, né? Vou definir ele aqui. Lembrando que o meu gráfico é do ano inteiro, representando aí o histórico de 2023, mas, por exemplo, hoje é março, então nós construiríamos um gráfico, né, até março e até o dia de hoje. O mês não fechou ainda, então o gráfico iria oscilar aí ao longo dos dias, da semana, ao longo do mês, para saber se nós iríamos atingir ou não. Nesse caso, é referente ao histórico do ano anterior. Vamos ver como é que ficou o cenário. Bom, já dei aqui o cenário do gráfico, com o botão direito em cima de qualquer área do gráfico, selecionar dados. Em selecionar dados, eu preciso inserir nesse indicador o realizado versus a meta. Pessoal, nesse campo esquerdo aqui, do selecionar dados, é a informação numérica. É onde vai as colunas com a quantidade de produtividade, ou se é financeiro, se é valor, ok? É números, então vamos adicionar. No primeiro aqui é o título. Por quê? Porque nós vamos incluir a legenda para saber o que é meta e o que é o realizado ali. Se não tiver a legenda, quem for ler o gráfico não vai entender. Então, o nome da série é o título. Então, eu vou clicar aqui no título, ok? E vou clicar abaixo do título. Eu não podemos clicar no título aqui e pegar as informações da meta. Não, é a mesma coluna. E dar OK. Vejam que já entrou aqui uma coluna. Porém, não
não sabemos o que é ainda, porque aqui embaixo não define. Então, a gente está construindo um gráfico. Vou adicionar mais um, por quê? Porque eu preciso adicionar a meta, que é o título. Vou tirar aqui a informação que é eliminada da célula e jogar as informações da meta. Pessoal, esse lado direito aqui é a frase, ok? Então, assim, se eu quero definir aqui quais foram os meses que eu atingi o realizado versus a meta, então eu vou pegar aqui o mês, ok? Vou dar ok. Veja que os meses já entraram aqui e vou dar ok. Então, nesse momento, a princípio, essa coluna azul aqui é o realizado e esse meio que, não sei se é um laranja aqui ou um marrom, é a meta. Porém, vamos melhorar essa visualização. Clica aqui no gráfico, né? Com o botão direito do mouse sobre ele, alterar tipos de gráfico. Em alterar tipo de gráfico, vamos em combinação, ok? Essa linha aqui, que é a meta, vamos deixar ela consolidada e dar um ok. Veja que criou-se uma linha de meta, linha de tendência sobre a minha quantidade. Porém, eu quero construir um gráfico de meta em movimento. Como é que ficaria, pessoal? Então, ao selecionar aqui a minha linha de tendência ou uma linha, nós vamos vir aqui no dados, vamos formatar, né? Na guia formatar, no contorno, vamos colocar sem contorno, pessoal. Com o botão direito do mouse na bolinha, vamos formatar, ok? No balde de tinta aqui, no marcador, opções de marcador, vamos jogar ele interno, com essa setinha aqui, e jogar aqui uns 26 a 28, talvez. Vamos ver o 28. E vamos fechar. Veja que já começou a aparecer aqui o gráfico de meta em movimento. Vamos ampliar aqui um pouco essa coluna. Vamos aumentar ela aqui para 100%. Ok? E dar um Enter aqui. Vamos tirar essa linha, que eu não gosto muito dela. Né? Deixar aqui a cor branca, né? Para o eixo. E a princípio ficaria assim o indicador. Vamos melhorar aqui rapidamente a comunicação visual, né? Jogar aqui um verdana 10 e uma cor mais escura, um preto pode ser. Legal? Aqui também vou deixar ele transparente. A princípio ficou assim. Vamos melhorar aqui algumas questões. Aqui eu vou colocar 1700. Legal, 1700. Bom, vamos continuar aqui. Vamos abaixar aqui um pouco mais, porque eu gostaria de inserir aqui um título do gráfico. Esse título aqui, vou colocar aqui performance ou desempenho do ano de 2023. Posso colocar desempenho de produtividade, pode ser, ok, do ano passado. Eu posso deixar esse nome automático também como dashboard, para quando virar o ano, essa informação mudar automaticamente, ou seja, tudo que eu construí aqui, nada eu preciso relar a mão. Como se eu tivesse um auxiliar ou um jovem aprendiz que alimentasse para mim. Porém, eu estou automatizando isso para que eu tenha segurança quanto à informação. Pessoal, esse é um gráfico de desempenho de produtividade, ainda ele não acabou.
Se clicarmos aqui com o botão direito em qualquer coluna e adicionarmos o rótulo de dados, ele vai aparecer várias informações aqui, não sendo muito legal. Às vezes pode poluir aí a comunicação visual. E fora isso, confundir aí da onde que vem essas informações, se é da meta ou a produtividade. Vamos fazer então algo bem bacana aqui, dizendo assim: só apareça nas colunas aquele mês que eu bati a meta. Os que eu não bati a meta fica vazio. Os que o gráfico de meta em movimento, os que a meta tiver na coluna abaixo dela, atingiu a meta. A meta aqui em cima de abril é 1.375. Produziu em 1.200, então a meta ficou acima, a produção abaixo. Então a coluna abaixo da meta não atingiu a meta. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui selecionado esse campo. Gostaríamos de deixar os números apenas para as colunas que bateram a meta. Já viram um indicador como esse, pessoal? Vou salvar até aqui o que eu fiz, senão eu perco a informação. Vamos no rótulo de dados. Mais opções. No intervalo, a partir que, nesse momento, nós vamos inserir as colunas que bateram a meta. Então, ok? Vamos arrastar o gráfico para o lado. Vamos inserir aqui mais uma informação. Dizendo assim, meta alcançada, pode ser, pessoal? Ou meta atingida? Vamos colocar meta alcançada. Como é que eu mostraria aqui para o indicador? Somente as colunas que atingiram a meta me mostram a quantidade, senão não mostra nada. Vamos utilizar a função se. Caso alguém tenha dificuldade na execução dessa função, eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando no detalhe do zero como é que se faz uma função se. Ok? Então é igual se. Se o realizado for maior do que a meta, se ele for maior e essa informação for verdadeira, ponto e vírgula, me mostra então o realizado, porque ele é o maior, assim, ele é uma quantidade acima da meta e a meta foi atingida. Se não, não me mostra nada. Aspas duplo duas vezes, fecha parênteses e dá um Enter. Se janeiro o realizado for maior que a meta, me mostra a quantidade. Caso contrário, não me mostre nada. Vamos arrastar isso até a última linha de dezembro e vejamos que tem campos que está vazio. Por quê? Porque o realizado foi menor que a meta. Se ele é menor, então não me apresente nada. Nesse momento, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos no maisinho aqui, rótulos de dados, ok? Mais opções. Em mais opções, valores a partir da onde? Da meta alcançada, ok? Vou dar um ok aqui. Vou tirar o valor e vou fechar aqui. Vamos arrastar o nosso indicador de performance de meta até aqui. Legal? Pessoal, com certeza esse indicador aí você vai surpreender seu gestor. Legal? É importante você apresentar alguma coisa que a melhoria é constante e você nunca fazer aquilo que você é pago para fazer, não somente aquilo, pessoal, e sim um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais vai fazer com que o gestor lembre de você numa promoção, ok? Isso acaba ajudando aí no seu retorno de desenvolvimento. Pessoal, veja que as quantidades, que os meses que atingiram a meta,
os números apareceram. Então, por exemplo, aqui, julho, a meta, a coluna realizada ficou abaixo da meta. Para superar isso, a coluna precisa ficar acima da meta, ok? Então, a coluna ficou abaixo. Vamos ver quando nós... Deixa eu salvar aqui até aqui, né? Vamos ver como é que ficaria julho batendo a meta. Então, julho, o realizado foi 1.170 e a meta 1.339. Vamos colocar aqui que a meta foi 1.548 e vou dar um Enter aqui. Vamos dar uma olhada no mês de julho. Olha que legal. Então, assim, bateu a meta, né? Ok? E a quantidade produzida dela foi 1.548. Pessoal, esse indicador aqui é um indicador que ele vai atualizando aí ao longo do mês. Ele vai te dar um norte se você está próximo de atingir a meta, a quantidade que falta a ser atingida, pessoal, e aí você entender onde deve atingir, né, os pontos aí dentro dos seus afazeres para buscar esse resultado. Atingir a meta é importante porque você vai atingir aquilo que a empresa gostaria, né, que é os valores dela, a visão, ok? E esse é um gráfico de meta em movimento. Gostaram, pessoal? Ainda falta uma informação aqui que eu havia falado na comunicação visual para saber se o que é meta e o que é realizado. Clique no mouse, no maisinho aqui, legenda. Na legenda, eu gostaria que ficasse na parte inferior. Eu poderia deixar aqui do lado, ok? Mas eu gostaria de deixar também aqui embaixo. Vamos ver como é que ficaria aqui embaixo, né? Vamos jogar confete aqui. Deixar aqui no 10, pode ser? Melhorar aqui a visualização. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou deixar mais aqui um pouco para baixo. Pessoal, é isso. A cor mais forte é o realizado e o tracinho é a meta. Esse é um indicador, um gráfico, um KPIs de desempenho de produtividade do ano de 2023. Gráfico de meta em movimento. Vou apresentar isso para o meu gestor. Os gráficos que atingiram a meta vão ficar visíveis a quantidade e, obviamente, os que ficaram abaixo não mostrou. Dá uma olhada aqui em junho. O junho quase que bateu a meta. O que aconteceu aqui com junho? Olha, por pouquíssimas coisas, quantidade, 30 itens, ele bateria a meta. Vamos ajudar aqui, junho? Então, bora, 1.680. Parabéns, junho. Você bateu a meta. Ok, pessoal? É isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Lembrando que, se quiser a planilha, deixa lá nos comentários, eu quero, deixa um e-mail que eu vou enviar no e-mail de vocês de graça. Até mais.